Ok. Então, Jesus nos envolva e nos proteja nesta noite, para que a gente possa traduzir o ensinamento do alto. Nosso segundo capítulo, que apesar de não estar numerado no livro, mas a gente fez manualmente, é o capítulo 2, o título A Entrega. O livro todo, ele tem dois temas principais, Deus e o amor. E o relacionamento do discípulo, como vimos, que é a alma amada, com o amado. Deus é o amado. Amada no amado transformada. Vimos isso na última vez. Hoje, o tema da entrega. Tá? Então, no relacionamento com o Pai, com o Divino, é importante o tema da entrega. A entrega envolve confiança, envolve fé, envolve aceitação da vontade de Deus. Tá? Então, assim, o contrário da entrega seria o controle. Você querer, tipo assim, fechar um olho, entregando e abrindo o outro, tomando conta para como se fosse possível a gente controlar a vida, as coisas, independente ou desligados da presença divina. Logo no título inicial, nós estamos no segundo capítulo do livro Divina Presença, tem a frase do Cântico Espiritual da obra de João da Cruz. Então, aumentar o volume. Alguém pode orientar a Conceição para aumentar o volume do celular. Então, tem aqui, ser tu, o mensageiro e as mensagens. Pessoal que está com o vídeo aberto, AID, Riva, estão escutando? A escuta está normal? Pronto. Normal. Pronto. Obrigado. Ser tu, o mensageiro e as mensagens. Nessa fala aqui, a gente vê 4 personagens, né? 4 Deus, nosso, tá? Deus. Aí tem o mensageiro, a mensagem e nós. Não é isso, Riva? Deus, o mensageiro com a mensagem e nós. E ao que parece, João da Cruz está pedindo para o divino, para o Pai, que ele seja o mensageiro direto, que ele seja a própria mensagem, e não envie intermediários. Uma vez eu li que na busca espiritual nós precisamos ter um intenso desejo. E aí comparava o pensamento assim, como uma criança pequena que quando tira do colo da mãe, ela chora. Inconsolada, ela não para de chorar enquanto a mãe não pega de volta no colo. A criança não aceitará consolo, ela vai chorar até que a mãe a recolha de volta no seu regaço. Então, mais ou menos isso. O discípulo, a alma amada, está pedindo ao Pai, olha, sê tu o mensageiro e as mensagens. Tá? Então, trata-se da experiência direta. Tá? A experiência direta é a vivência, é o conhecimento direto. Tá? É uma mensagem tipo DDD, descagem direta para o divino. Né? Antigamente a gente pedia um DDD, nada. Descagem direta para o divino.
Vamos comentar os parágrafos. Quem é alguém? O mensageiro. Alguém pode informá-lo. Informação é o quê? A mensagem. Alguém pode informá-lo sobre os fenômenos da natureza, o sol, a chuva, o mar, os rios, os ventos. Tá? Peixinho gostava de um mergulho no lago. Ele gostava desse. Né? E eu adoro manga, então eu digo chupar uma manga Carlota. Né? Alguém pode informar sobre tudo isso. Né? Mas você só vai conhecer de fato a experiência com o contato direto com cada um deles. Né? Então, podemos fazer um congresso para explicar, olha, a manga tem uma casca, e você pode ter cores variadas, verde, vermelha, amarela. Né? Quando você morde, ela não é tão dura, tem uma polpa, às vezes é doce, às vezes é azedinha. E aí tem congresso e horas e palestras, né, para definir o teor da acidez da manga, né? Ou a sensação das pernas entrando na água, um mar gelado, né? Armênio está no mar gelado lá de Portugal e vai mergulhar, e aí coloca assim as canelas dentro da água, a água vai subindo, vai alcançando, né, as pernas e aquela sensação. Como descrever isso teoricamente, se não com a experiência direta, hein, Ivana? Um mergulho no mar de Itapuã ou de Abrantes. Então, você pode ter conhecimento, algum conhecimento com professores e livros. Professores e livros são os mensageiros. Tá? Mas coisa alguma vai substituir a experiência direta. Eu sei o que é isso. Eu conheço manga Carlota, já chupei muito, né? Eu sei o que é um mergulho no mar. Eu já tenho o hábito de fazê-lo. Não pense, então, que com o divino possa ser diferente. Então, a nossa espiritualidade deve ser uma prática de vida pessoal, uma vivência, um contato direto, e não uma encomenda, né? E não assim uma terceirização. Muito bom quando a pessoa assume sua autonomia, né? A sua própria crítica, pensamento e né? Sua maneira pessoal de conexão com o divino, e não depende mais de médios, padres, pastores, intermediários, né? A pessoa aprendeu a acender a luz interior. Eu vi uma coisa essa semana, algum teólogo falando assim que nos evangelhos apócrifos Deus é descrito como uma luz interior. E isso foi retirado, porque isso dá liberdade, dá autonomia. Precisavam colocar Deus numa igreja, num templo de pedra, ou numa teologia, ou num sistema de crenças, quando a gente poderia aprender que Deus é uma luz, uma presença interior, e está aí disponível, né? Por uma infeliz coincidência, o Evangelho de Emmanuel, dessa semana, vai comentar exatamente esses dois versículos. Brilhe vossa luz e a candeia. Ainda hoje, nós vamos ver isso. Então, com o divino, é a mesma coisa. Nós precisamos experimentar Deus. Nós precisamos saborear Deus, meditar, sentir, vivenciar na oração, na meditação, no mantra, na prática da caridade, tá? No silêncio. E de tantas formas aí, cada pessoa tem maneiras.
Não são os mensageiros, agora no segundo parágrafo, não são os mensageiros que ele pode transmitir a mensagem do divino. Tudo que eles podem fazer é orientá-lo para que você possa encurtar distâncias, diminuir os desvios e até ativar o próprio discernimento. Então, não é para desprezar a figura dos mensageiros, como as candeias de luz que iluminam, mas eles nunca podem falar do real sabor da fruta. Não, ele não escreveu manga lá em cima, mas aqui embaixo ele falou do fruto, né? Não dá para escrever tudo. E nós convivemos com o autor, o médium, né? O médium, e lembramos dos exemplos. Então, não dá para falar do real sabor do fruto, nem também fazer com que a pessoa engula e digira o alimento. É uma tarefa pessoal. O trabalho do divino, da espiritualidade, é um trabalho interior, pessoal e intransferível. É igual passagem de avião. Não dá para você terceirizar para outros. A passagem é sua, pessoal e intransferível. Tá? Ninguém vai tomar o alimento por você, né? Então, aí ele conclui assim: a experiência de Deus é única, é única. Cada capítulo que a gente for vendo aqui aos domingos, a gente pode selecionar uma frase para colocar no peito, né? Pode ser bem na estampa de uma camiseta, aquela frase muito impactante, muito bela. E hoje a gente vai escolher, né? A primeira candidata é essa daí. A experiência do divino é única, é singular, né? É pessoal. Mas eu acho que não vai ser essa, não. Vai ser outra lá para frente, viu? A frase da camiseta hoje. Não se engane, pois, com fenômenos. Aí ele vem falar agora do fenômeno. Tá? Todo fenômeno é uma manifestação que a gente observa. Quando a gente observa alguma coisa, a gente está observando a aparência. O próprio corpo humano visto, né, a imagem que vocês veem na tela e tudo é aparência. No Réveillon, costuma-se soltar 15 minutos ou mais de fogos. Aquele espetáculo no céu, né, de luzes e de sons, de todo formato de, de luzes e uma acrobacia assim, de luzes no céu. E todo mundo fica assim admirado. O fenômeno distrai as pessoas, o fenômeno, de certa forma, o fenômeno chama a atenção, né? Mas tem uma coisa mais importante que o fenômeno, que é a essência. Né? Então, eu coloquei aí na Xerox, que eu fotografei o meu livro e coloquei no grupo, né? Então, aparece assim, em termos da filosofia, número é a realidade em si, e fenômeno é a aparência da realidade. Tá? Então, existe esse conceito. Fenômeno é algo externo, e número é a essência, ou a realidade em si. Em doutrina espírita, o fenômeno são as manifestações, a cura, né, o passe, a, vamos dizer assim, a materialização, a aparição, o que o espírito fala, né? Tem até uma gravura assim, centro espírita no dia da cura, estava aquela multidão, né? Uma fila enorme, aí centro espírita no dia do estudo, aí estava vazio, assim, com 3, 4 só. André Luiz, na introdução do livro Missionários da Luz, para mim, o primeiro principal livro que alguém precisa ler, alguém que quer a tarefa mediúnica,
Ele diz assim: enquanto se fala do consolo espiritual, das paisagens de nosso lar e assim parecidas, todo mundo fica interessado no. Mas na hora que fala o palestrante na necessidade do esforço, da disciplina, da porta estreita, da educação, aí nós, como crianças, fugimos apavoradas. Nós fugimos apavorados do estudo. Nós gostamos do hospital no centro, mas não gostamos da escola, né? A escola de educação moral, educação mental, educação do coração. Então, o, o Yogin, que é o autor, nos convida a não nos perder, não nos enganar com a fenomenologia. Tá? A fenomenologia são sinais indicadores, Riva, né? Sinais como no trânsito, você tem as placas, tá? Então você chega numa cidade, aí tem as placas para você se orientar, encontrar, tá? Dentro de Macaúbas, para você chegar lá na casa do seu Félix. 95 anos, graças a Deus conheci, de pé, lúcido, fazendo palestra ainda. Né? Estive com ele ontem à tarde. Bom, o que é melhor? Boas placas indicadoras com precisão de onde chegar no local e a gente parado, sem poder andar, ou ausência completa de placas e a gente andando e procurando, se batendo até achar, não é? O que é essencial é a gente se movimentar para chegar lá. Não que as placas não sejam importantes, né? Não se engane com os fenômenos. Eles são indicadores. Todavia, se a gente não caminha, se a gente não se move, não desloca, né? Vamos continuar paralisados, apesar dos sinais. Muitos sinais, inclusive, significam a existência de múltiplos perigos. Me lembrei de uma velha história de Divaldo, né? Eu tinha mais de 300 fitas cassete de Divaldo, escutava as palestras todas, voltava do início, escutava, então as histórias ficaram aqui na minha cabeça. E ele lá, quando começou a ver Joana de Ângeles, apareceu uma médium para visitá-lo e falou: olha, quem são seus mentores? Porque os meus são Francisco de Assis, Teresa de Ávila, Nossa Senhora e as 10.000 virgens. E citou um monte de mentores. Edivaldo ficou todo desanimado, né? E na primeira oportunidade, ele foi queixar assim: olha, quem são meus mentores? Porque eu só tenho uma senhora, né? E Joana teria dito a ele assim: olha, um médium que precisa de muitos mentores se assemelha a um trem descarrilhado. Então, às vezes eu falo assim: ouviram bem trens descarrilhados, né? Então, uma pessoa muito perdida precisa de muitos guias, né? O indivíduo que não sabe nada precisa de 5, 6 guias para guiar, para não se perder lá no, nas trilhas do Capão, né? Então, muitos sinais significam múltiplos perigos. Tá? O indivíduo corre ali na desfiladeiro, precisa de muita gente para proteger. Não acredite que só os fenômenos serão sinais da presença divina e da sua aproximação. A gente vai encontrar coincidências nos comentários de Kardec, né, nos livros de Kardec, que nesse capítulo são os comentários de número 2 e número 21.
A vida encontra-se cheia de maravilhosos fenômenos, a bioquímica, a beleza, a fisiologia humana, é uma beleza. Mas Deus permanece escondido. Tão escondido que tem gente que acha que ele não existe, né? Mas nós, quando fazemos qualquer bem, a gente solta foguete para aparecer, em vez de manter a discrição. Você deve ir além do fenômeno. Vá para o silêncio de si mesmo na obra da transformação. Então, ele convida o mergulho, o encontro no silêncio de si mesmo, o encontro com o amado, né? Com o divino. Ninguém poderá conceber o divino se apenas recebe mensagens de intermediários, livros, palestras, tudo isso é importante, mas há que se fazer o movimento direto. Se você quer o encontro, não se contente com nada, não é? Aqui nós somos as crianças inconsoladas, né? Não se contente com nada, respeite todos e tudo, agradeça as mensagens e os mensageiros, mas não se dê por satisfeito. Olha o anelo ou o desejo intenso que precisa haver como um pendor místico, né? O desejo do encontro com Deus e a entrega. O Senhor, Deus, aguarda apenas a sua perseverança. Você não deve contentar-se com menos. Não acredite em distâncias quando falar de Deus. O longe pode estar perto. E a frase que eu elegeria hoje para botar na camiseta: o caminho é não ter caminho. Né? O caminho é não ter caminho. Quando uma pessoa está entregue à vontade de Deus, ela segue o fluxo do vento da vontade de Deus, como a folha seca no rio, ao sabor do vento da vontade de Deus. Para isso, a folha seca precisa se entregar. Se ela começar a dizer, olha, esse lado de cá não, porque a água está fria. O de lá não quero, porque tem tubarão. Esse não, porque a água é marrom e está suja. Aí Deus fica procurando assim, onde é que eu vou arranjar uma água adequada, né, para essa folha que não está se entregando. Ele respeita, né? E deixa a folhinha seguir o seu caminho. O filho pródigo fez assim, né? Mas ele sofreu. Se você não se contentar com as mensagens e os mensageiros, se você aceitar todas as condições, e qual é a condição? É não ter condição. Se você não fizer exigências, se você for capaz de entregar-se e confiar, não poderá ir além das notícias. E vai deixar de fazer a viagem para o silêncio divino. Você não deve contentar-se com notícias, por mais altas que sejam as mensagens. Rogue ao Senhor que ele seja o mensageiro e as mensagens, porque só assim conhecerá realmente quem a recebe. Tá? Então, a importância da experiência direta com o divino. Uma passeadinha pelos comentários, o item número 2, comentário 2 no livro, fala aqui do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, a beneficência, né? Fazer o bem sem ostentação. Uma mensagem de Vicente de Paulo. Ele vai dizer sobre os fenômenos, né? As manifestações espíritas. Ele fala assim, não é mais que um encorajamento, que o que estamos vindo dar-vos. Não é senão para estimular o vosso zelo e a vossa virtude que Deus nos permite manifestar a vós.
E a conclusão: as manifestações espíritas somente se produzem para os de olhos fechados e os de corações indóceis. Ouvimos bem, corações indóceis. Então, as manifestações é como se assim, olha, já que a fé está pequena, então vamos dar sinais. Vamos fazer manifestações que é para, né? No Evangelho, os judeus gostavam, pediam sinais do céu ainda, como o maná, né? E outros sinais assim, que atestariam a que ele era o Messias aguardado. Kardec também comenta no livro O que é o Espiritismo. Todos os dias sou visitado por pessoas que não têm visto os fenômenos como eu vejo. As manifestações, as mediúnicas. E que apenas pelo estudo que tem feito da parte filosófica, elas têm convicção plena da doutrina. O fenômeno, a manifestação é acessório, o fundo é a sua ciência, a filosofia. Então, ele diz aqui que o fenômeno é acessório. Tá? Nós temos ainda mais pessoas ainda assim, né, em busca dos fenômenos, das curas, né, dos espetáculos, assim. Sejam espetáculos, né, assim, o Espírito falou, o Espírito vai falar, o mentor vai falar, o que o Espírito disse, né, é uma faceta disso. Mas a gente precisa aprender a escutar o Espírito Divino dentro de nós. Usar as mensagens, os mensageiros, para ativar o discernimento. No outro comentário, agora número 21, Kardec escreve: poderia desconsiderar, né, fazer abstração, é desconsiderar as manifestações, sem que por isso a doutrina deixasse de existir. A prova que afirmamos está que antes de ter ouvido falar das manifestações, muitas pessoas tinham intuição dessa doutrina, que não fez mais do que dar um corpo, uma unidade às suas ideias. E conclui que com as ideias esparsas na Bíblia, nos evangelhos, nos apóstolos e escritores profanos, pode-se construir toda a doutrina espírita moderna. Quando se fala que o espiritismo já existia sempre, estão falando das manifestações espíritas. Agora, a doutrina espírita mesmo, claro que nasceu no século XIX. Muito bem. Vamos para a segunda parte do nosso trabalho. Há 2 semanas de Evangelho, né? Por Emmanuel, agora o estudo do Evangelho segundo Mateus. E nesse período foram 2 versículos que Emmanuel comentou. O primeiro deles: não se acende uma candeia colocando-a debaixo do alqueire ou do módio, mas sobre o candeeiro ou velador. Assim, ela ilumina todos que estão na casa. Primeira mensagem foi a candeia simbólica, a candeia viva. Quando muita gente usa esse versículo, Mateus 5,15, como apelo à pregação, à imposição das ideias, a propaganda compulsória, o sermão. Aí Emmanuel sempre tem assim: bom, o sermão é importante, o diálogo, a palavra é uma coisa que não é indispensável. Entretanto, né, com o símbolo da candeia, Jesus queria dizer algo mais profundo. Aí ele vai explicar o que era, né?
Então, ele diz que toda luz gasta energia e toda vela gasta o óleo ou a parafina, né? Todo fifó gasta, não é? Querosene, né? Voltando no passado. Então, para brilhar a nossa luz, de alguma forma a gente precisa gastar alguma coisa de nós. Gastar o quê? Aí ele diz aqui, a sua própria possibilidade, os seus recursos e até a sua própria vida. Quer dizer, suas energias, né? Então, nosso esforço deve resultar em proveito para os outros. Seria lamentável a gente gastar nossas energias sem proveito para ninguém. Então, as vantagens que temos, os talentos, né? Ele diz assim, que devemos pregar, devemos estimular, mas não esquecer que a candeia viva da iluminação espiritual será exemplo de si mesmo. Ou seja, transforma tuas energias em bondade, compreensão para todos, gastando o óleo da tua boa vontade, na renúncia, no sacrifício, e tua vida passará realmente a brilhar. No combate à ignorância, é um dos textos ausentes. Combate à ignorância. Então, a luz combate as sombras. As sombras é a ignorância, né? Então, o que a luz combate é a sombra da ignorância, o ministério da luz. Então, ele fala que as sombras, ele vai listar o que é a sombra, o fanatismo, tá? A crueldade, o desequilíbrio, a delinquência, a guerra, o ódio. Tudo isso são as sombras que a luz precisa dissipar, tá? Então, o trabalho da luz é combater a ignorância. Eu preciso resumir, porque senão a gente estoura nosso tempo, mas vamos tentar buscar o máximo aqui. Então, a fraternidade e o discernimento nos livrem de todo o mal. A candeia simbólica. A candeia simbólica é outro texto que está ausente, mas a gente bota no internet, né? Bota no celular, no dia que não tiver a mensagem, que teve uma editora que não permitiu a FEB botar a mensagem. Mas tem um título, bota no celular e acha facilmente. Bota o título, Emmanuel, você vai ter, porque tá, a obra de Chico Xavier está na rede. Então, o que é a candeia simbólica? A nossa candeia é a nossa atitude, nosso trabalho. Todo o evangelho vai aparecer hoje muito isso, o evangelho na cabeça, o evangelho no coração, né? Então, e evangelho nas mãos. Evangelho na cabeça é teoria. Se não tiver prática, as mãos ficam enferrujadas. Se não fizer o trabalho da reforma interior, o coração empobrece de luz. Então, o evangelho é muito claro assim no fazer o bem. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz. Então, a atitude de amor, o samaritano só viu? Não. Ele teve compaixão só também? Não. Ele foi ajudar o homem. Então, a atitude, tá? Então, a candeia é a nossa atitude, é o nosso exemplo, é o nosso trabalho. Claro que para as sombras da tristeza é o consolo, para a sombra da inimizade é o perdão, e aí vai. Para o mal é o bem, para o desânimo é a esperança, e aí conclui. Não ocultar a candeia no próprio coração, sob o velador da comodidade.
Jesus desceu até nós para que ele descobríssemos no exemplo o caminho da luminosa renovação. Ele faz uma mensagem sobre a exposição espírita, em tempos de incerteza, em tempos de mistura de sombras e luz. A doutrina, ela é um guia seguro para os raciocínios, é um guia seguro, uma triagem correta para os produtos do cérebro humano. Daí a importância, sim, do apoio da imprensa escrita, da palestra, mas o principal, né, deve sim apoiar a ideia espírita, mas o principal é através do próprio exemplo e da palavra na loja da própria vida para fazê-la brilhar. Tá? Então a doutrina precisa brilhar em nossa vida primeiro. Se precisar, a gente fala. A mensagem à candeia, tá? A candeia simbólica, de novo, é o nosso exemplo. Aí ele vai dizer, exemplo de quê? O que é que a luz faz? Perdão das ofensas, enfrentar as dificuldades, fé para vencer as provações, esperança nas dores, orar pelos que perseguem, a coragem, cumprimento do dever, diligência nas boas obras, e aí conclui, usar o conhecimento superior a benefício do próximo, mesmo se a cruz for o nosso prêmio, porque aí nós vamos alcançar a glória. Então fica claro aí o papel da luz no enfrentamento das sombras. O outro versículo, Mateus 5,16, tá? Porque acumulou o carnaval e esse de hoje. É aquele assim, resplandeça ou brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, ele, na primeira mensagem, ele fala dos alimentos. A abelha gosta da flor para sugar e fabricar o mel, mas o urubu gosta de carniça. A pessoa pessimista busca as notícias negativas. As pessoas com a mente torturada buscam a piedade alheia. O indivíduo ironista busca o sarcasmo, as gargalhadas. Os discutidores gostam de polêmicas. Os temperamentos enfermiços buscam as leituras menos dignas. Nos vários climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de isolamento, prazer barato, conflitos, cálculos, mentiras. O discípulo de Jesus, porém, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Então, brilhe a vossa luz, né? O discípulo de Jesus espera a vida renovada, tem fome de claridade, e para estes, Emmanuel escreve as suas mensagens, inclusive o livro Brilhe Vossa Luz, que tem um livro com esse nome. O Evangelho é um sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete. Procuremos brilhar, então. Façamos nossa luz. Muito interessante essa mensagem. Não é? Ele começa dizendo que a Terra é um ínfimo grão de areia, uma poeirinha cósmica. E aqui nós temos sombras. Sim. Se a gente pudesse ver, se a gente pudesse sair agora desdobrados na rua que a gente está, e olhasse a rua, ia ser escuridão, sombras. Do lado espiritual, estou falando, que é umbral grosso, né?
Aqui nós temos escuridões outras, da ignorância, que já vimos, temos a escuridão do mal, da insensatez, a escuridão que envolve as instituições, a escuridão que envolve as pessoas. Nevoeiros assaltam consciências, raciocínios e até sentimentos. No meio dessa grande noite, no meio dessa sombra, é necessário acender a própria luz. Me lembro de André Luiz, num livro, acho que Vida e Sexo, uma moça passou mal na rua e o mentor, apesar de ter muita gente passando, ele não encontrava ninguém com a luzinha que fosse para ir lá estimular e ajudar a mulher. Até que encontrou alguém, não é? Então, o que que acontece? Quando a gente acende a nossa luz, a nossa irradiação brilhante, terceira linha, viu? A irradiação brilhante do nosso ser nos faz podermos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos a quem quer que seja. Tá? Dizem que os centros espíritas, as casas de oração, são como faróis iluminados a guiar espíritos perdidos que querem a luz e vão lá ao encontro do socorro, do acolhimento. Tá? Então, o que a Emmanuel está falando aqui, Carla, achei bonito isso também, Ana Carla, não é? Brotas de Macaúbas. Nossa, tá longe, isso aqui tá. O que ele está falando aqui é que a gente precisa acender a luz divina, tá? A luz de Deus, é preciso acender, brilhar a nossa luz, para que a gente possa funcionar como anjos, socorristas, onde a gente estiver, que a gente possa auxiliar o projeto divino, tá? Quando é que a gente vai dizer assim, Deus, pode me usar como instrumento que eu quero fazer a tua vontade? Não é eu que vou dizer, não. Você é quem diz o que é que eu preciso fazer. Isso não é entrega, Riva? Isso é entrega, a ideia também, né? Então, é possível marchar valendo-se de luzes alheias. Eu conheci Divaldo, eu conheci Bezerra de Menezes, eu conheci Elzio, né? Eu conheci pessoas, né? Mas esses daí um dia vão embora, né? Eles são chamados para a ascensão. E nós vamos ficar como, né? Então, a nossa necessidade própria é luz, a nossa necessidade básica é luz própria, através do esclarecimento íntimo, da autoeducação e da conversão do eu ao reino de Deus. O nosso eu é como uma pérola, não é? Que está envolta na poeira, na lama. É preciso lavar as imperfeições para fazer brilhar essa pérola interior, né? Bom, mas para que brilhar? Como é que deve brilhar só a nossa luz? Essa mensagem aqui, a próxima, chama Boas Obras, está na página 38, não, na página 100 do livro de Emmanuel. Essa página é muito importante porque ela fala exatamente da cabeça e do coração, ou do pensamento e do sentimento. Brilhe vossa luz, e julgamos unicamente convidados para as alturas mentais. O intelectualismo, o cérebro. Contudo, Cristo foi claro e simples. Nossa luz deve brilhar para que os homens vejam as nossas boas obras. Então, a finalidade de brilhar a luz é boa obra, é o fazer. Não apenas a cultura, a frase, o verbo correto, não apenas a interpretação eficiente das leis divinas, a prece bonita, não apenas palavras e votos brilhantes. Não podemos desprezar a manifestação da inteligência, mas Jesus, com a referência, queria nos convidar ao exercício das boas obras. Seja onde for. E aí ele confirma a nossa tese, viu?
Eu já comprei a tese para mim. Emmanuel já fala isso, ó, 1957, tá? Então já tem aí uns 80 anos que Emmanuel falou isso aí. Pois somente o coração tem o poder de tocar o coração, né? Então só o amor estimula o amor. Quem lembra do espírito de Gregório, né? Quem lembra que precisou chamar o espírito de, eu acho que Rosália, que tinha muita luz, só ela com seu amor conseguiria, né? Daquela dupla, né, que aparece na obra de André Luiz, de inimigos. E o mentor falou: não, não, a gente não vai conseguir nada com conversa, não. Aqui só muito amor para esse caso. Aí ele concentrou, e aí Narcisa aparece. Narcisa aparece, e aí ela consegue quebrar, né, uma inimizade que durava já muitos anos. Um matou o outro perseguia, né? Um crime perfeito que não foi descoberto pelas leis humanas. Está na obra de André Luiz isso. Então, somente a humildade gera humildade, somente a paz constrói a paz do outro, somente com paciência conseguimos a paciência do outro. Atendamos, pois, ao próprio burilamento, porque apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os outros vão entrar no caminho das boas obras. Evangelho é mais uma coisa de coração, de vivência, e não de conhecimento. Pelo conhecimento, a gente pode cair na soberba intelectual, que é muito combatida na primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os humildes, humildes do saber. Aí ele fala da paciência, no próprio capítulo. A paciência está vou ver aqui, página 100 e isso. A paciência o que eu vou falar da paciência, né? A paciência é a caridade, faz parte ali. Paciência ou indulgência, né? Para com as imperfeições. Tenho visto episódios de intolerância com pessoas diferentes, com, né? Falta de fraternidade. Tenho visto. Falta de paciência também com aqueles que chegam, né, nos grupos. Na mensagem Brilhar, fala também do verbo e da ação. Interessante a mensagem curtinha seguinte, a resposta, né? Eu estou vendo alguém dando uma risadinha aí. O homem desesperado alcançou um dia a presença do Cristo e clamou: Senhor, o que fazer para sair dessas sombras da terra? Tudo sombra, maldade, aflição. As pessoas se debatem no mar de trevas. Qual o caminho que assegure a minha libertação? Jesus afagou o infeliz e respondeu: Filho, ninguém te impede de acender a própria luz. Né? Então, nenhum de nós está impedido de acender a luz. Né? E aí, a luz é um trabalho de educação, gente. Perto de encerrar aqui, a mensagem educação faz parte do comentário aí do Brilhe a Vossa Luz. O Mestre Divino é a nossa luz divina. Aí ele fala que essa lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. Aí ele fala da luz que está presente na física, a física descobre, a astronomia descobre os fótons, e até chegar à luz do pensamento.
falando da mente humana, que é um espelho. Esse capítulo sobre a educação, ele faz parte do livro Pensamento e Vida, que é um manual de educação para quem vem encarnar aqui na Terra, né? Os espíritos pediram, faça um manualzinho aí, Emmanuel, um manualzinho para a gente, um beabá, uma cartilha. A gente que vai encarnar na Terra, a gente tem mais chance de sair melhor. Aí ele fez Pensamento e Vida, e ele fala aqui da educação, a necessidade da educação para todos nós. Né? Brilhe a vossa luz. Quer dizer que a luz do Espírito deve brilhar na sua grandeza plena. Somente assim, pela educação, nós vamos alcançar, né, nosso burilamento. A inteligência deve ser cultivada, mas além dela, o aprimoramento íntimo, coração, para aprender a acender essa luz interior. Essa luz interior que está coberta pelo alqueire. O alqueire é um baú. Ninguém acende uma lâmpada e joga dentro do baú, fecha, e a lâmpada fica lá dentro acesa para quê? A lâmpada deve ser posta na parede para iluminar a casa. Tá? Então, só que tem um trabalho para acender a luz e fazê-la brilhar. Esse trabalho é a educação pessoal. E a entrega confiante nas mãos de Deus. Sou criança em tuas mãos, Senhor. Né? Tem um outro livro do mesmo autor, do mesmo espírito, nem todos conhecem, chama Pérolas no Fio. Tá? E tem uma pequena mensagem que virou música, chamada O Mantra, musicado por Diana. Dize-me, Senhor, o que desejas, o que quer que eu cante, o que quer que eu faça, repetindo o mantra ao mover dos lábios, minha vida e a tua em uma só taça. E aí vai. Deixa que eu recolha o néctar da vida, murmúrios ao menos do oceano teu, o contínuo respiro do ar que exalas, desfazendo de maia o pesado véu, o véu das sombras, das ilusões. Ah, meu Senhor, como és doce e meigo, estar sempre contigo é o meu sonho. Se acordo e sinto e ainda te vejo, corro sorrindo e aos teus pés me ponho. Dizer uma e mil vezes ao vento, cantar o teu nome augusto e poderoso, com a força do rio bravio e potente, é meu mantra dos mantras glorioso. Meus queridos, desejo para vocês uma semana de luz. Vamos acompanhando o material, lendo, aproveitando a mensagem diária e vamos seguindo. Flavinha Azevedo. Pronto. Doutor Fábio.